Achei tão bonito, meu amor, brincar. Observem a situação muito íntima entre os dois músicos duelo com a senhora idosa acamada e notem que a cuidadora está excluída da situação. Os músicos duelo devem privilegiar as relações entre as pessoas presentes no lar ou no serviço, pois elas permanecem presentes e os músicos não. Uma casa de farinha, bem maneirinha, que o vento possa levar. E conta logo tua mágoa toda para mim. É interessante notar que a senhora idosa está participando mais ativamente, cantando, e nós podemos supor que a mudança de comportamento dela foi resultado do tempo anterior à interação, ou até causada pela maior proximidade de sua cuidadora. Essa sequência foi gravada posteriormente à interação entre os dois músicos duelo e a senhora idosa. Observem que a posição dos músicos duelo mudou, permitindo maior proximidade da cuidadora com a paciente. Deixa eu gostar de você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda. A distribuição das letras impressas da canção permite maior participação das pessoas. Quando os profissionais se dispersaram no ambiente, eles deveriam ser orientados com modelos dados pelos músicos duelo. Por exemplo, como criar relações mais fortes com os residentes? Como se aproximar e ter os olhos no nível dos olhos dos residentes? Isso me ajuda a viver sem razão. O grupo que está em torno dos músicos duelo é muito estático corporalmente, e a música convida para um tipo de dança. Essa dinâmica corporal é proposta por um profissional. É o amor que está aqui. Amor, I love you. 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 Vejam a troca de olhares entre o músico duelo e a paciente. Nesta situação, deve ser incluída a residente que canta em pé, oferecendo a ela, por exemplo, uma cadeira. Essa situação nos mostra que os músicos duelo não devem ser pivôs das relações, mas estimular o máximo possível as relações entre as pessoas presentes no serviço. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foram os peixinhos no mar. Observem a situação equilibrada entre os dois músicos duelo e a residente. Peixinhos no mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Nadar. Foi marinheiro, foram os peixinhos no mar. O músico duelo tocou o sininho sem nenhuma necessidade musical, o que torna fraca essa parte musical. Sertão, que saudade do luar da minha terra, onde andam passando. Quando se confrontarem com uma situação como essa, na qual um residente canta de maneira clara e afinada, os músicos duelo devem ter em mãos um gravador de boa qualidade para registrar o canto do residente. É um testemunho forte de vida e de prazer para oferecer à família.
rodeia, e a canção e a lua cheia nos nascer do coração. Observem que essa situação é propícia para se criar um grupo de residentes fazendo música juntos. Os músicos do Elo deveriam propor diversos objetos com sonoridades diferentes, como por exemplo sinos na tonalidade da canção. E delicadamente propor uma disposição das cadeiras e das poltronas, criando uma roda para que todas as pessoas presentes possam se ver. Dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Nesta sequência, filmada num serviço de terapia intensiva, é importante a adesão da equipe com os músicos do Elo. Talvez a tensão do serviço leve os profissionais a buscarem um alívio dessa tensão na música. Mas o que faço a paixão. Percebam que todos os objetos sonoros distribuídos aos profissionais são exclusivamente chocalhos, criando um ambiente sonoro muito repetitivo e musicalmente pobre. Os músicos do Elo devem ter vários objetos sonoros com materiais muito variados e diferentes maneiras de tocar com timbres muito contrastados. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje eu contei. Observem a situação dos profissionais rodeando a cama com o paciente, que não é nem acolhedora e nem festiva. Os músicos do Elo devem propor uma modalidade relacional clara e adaptada para cada momento. Mas o que faço a paixão é um espelho sem razão. Sou filha, filha, fora Nossa Senhora de Aparecida. Nesta sequência, o marido da paciente está excluído da relação musical. Lembrem-se que o objetivo dos músicos do Elo é tecer relações entre as pessoas presentes. Toda a proposta musical ou sonora dos músicos do Elo deve ser feita em função de uma intenção relacional e afetiva. O chocalho está sendo tocado muito rapidamente, não sendo coerente com o momento musical nem com o relacional. E da flor nasceu Maria, E da flor nasceu Maria, de Maria Salvador. Igualmente, o mobile de sininhos para bebês é inserido neste contexto sem a coerência musical ou relacional. Nesse caso, o grupo de familiares, profissionais e músicos do Elo estão em uma boa posição, em torno do leito, com boa mobilidade corporal, criando um ambiente festivo. A noite passada. Observem os diferentes profissionais que interagem com os músicos. A enfermeira-chefe, outras enfermeiras e técnicas de enfermagem, a senhora da limpeza e os visitantes. Isso é um sinal de integração dos músicos do Elo ao serviço hospitalar. Atentem para a repetição de objetos sonoros, pois quase todas as pessoas têm um chocalho. Vejam um familiar que toca um chimes de chaves, sem olhar a paciente. Sintam como a situação é fraca do ponto de vista relacional. O contato visual, nos olhos entre as pessoas, é fundamental. A noite passada eu sonhei com você.
Ao entrar no ambiente, os músicos do elo devem perceber todas as pessoas presentes e identificar a melhor forma de intervenção. Observem que os músicos do elo dirigem-se diretamente para a primeira pessoa encontrada. Eles deveriam propor um momento de delicadeza coletivo, implicando as diversas pessoas presentes com objetos sonoros, como vários chimes com sons semelhantes ou sacos sonoros com papel de seda, para darem significado de sua presença para todos. Percebam que a qualidade técnica do acompanhamento ao violão é fraca, o que fragiliza toda a intervenção. Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer. Aqui, os músicos do elo viram as costas para o profissional ao se afastarem. Não devemos nos esquecer de encerrar uma interação com delicadeza, sempre mantendo o contato dos olhos. Vejam que a iniciativa de distribuir o texto é boa, para facilitar a participação dos profissionais do serviço. Podemos questionar a pertinência do repertório para o ambiente de um serviço de neonatologia, onde a intenção predominante deve ser a de envolver as mães com seus bebês num envelope de delicadeza. Por exemplo, com sons ressonantes como sinos, copos de cristal e gongos. Nesta situação, temos a enfermeira em pé, sem contato visual com a mãe sentada com seu bebê no colo. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. E o músico do elo agachado em frente à mãe. Aqui seria interessante convidar a enfermeira para se colocar no mesmo nível dos outros, oferecendo a ela uma cadeira. Sem palhaço, namoro, sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar. Observem que, apesar das imperfeições técnicas dos músicos do elo, a mãe do bebê parece estar envolvida e manifesta prazer pela situação. Os músicos estão bem posicionados diante da mãe e de seu bebê, mas não integram a enfermeira que está de pé. Esta situação seria ótima com a enfermeira participando da relação. E a solidão é meu pior castigo. Observem que os músicos do elo se dirigem para um bebê numa incubadora, o que nos faz questionar o sentido dessa intervenção, pois o objetivo primeiro dos músicos do elo é o de facilitar o contato entre as pessoas no serviço. A ausência da mãe do bebê ou de uma profissional esvazia o sentido desse momento. Uma segunda reflexão sobre essa sequência é a necessidade dos músicos do elo conhecerem o resultado sonoro no interior da incubadora. Afinal, o ruído do respirador e do ventilador de aquecimento transformam radicalmente os sons vindos de fora dela. Observem que os músicos do elo entram na sala do serviço, passam pelo grupo de profissionais e se dirigem para uma mãe sentada perto de seu bebê, numa incubadora. Para dar todo o sentido a essa intervenção, os músicos do elo deveriam convidar as profissionais para irem juntas ao lado da mãe sentada perto da incubadora. A delicadeza dessa situação estimula a mãe a interagir com seu bebê. Veja a enfermeira muito concentrada na manipulação dos chimes.
Esta enfermeira poderia ser convidada para tocar os chimes perto da mãe com o bebê, o que faria dessa situação um momento muito mais intenso. Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, areia boa, pra gente peneirar. Percebam que ao tocar o apito para patos, os músicos do elo devem dinamizar a sua atitude corporal. Poderiam, por exemplo, circular no meio das profissionais. Notem que a coerência dos sons, da música e do corpo é muito importante na mobilização das pessoas que se encontram no ambiente. E lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia boa, pra gente peneirar. Nesta situação, onde a atitude corporal dos músicos do elo é muito estática, as expressões faciais são neutras. Esta situação demanda uma atitude lúdica do grupo, com os músicos convidando a equipe para acompanhá-los, circulando no serviço e encontrando as crianças e seus pais. Tem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento. Só não passa um movimento do cirandeira rodar. Vejam que a entrada no serviço é adequada. Os músicos do elo devem circular com a música, anunciando sua presença. Meu amor, oi, passa cira, oi, passa mira, oi, passa vira, cirandeira. A barata diz que tem 7 saias de filó. Observem que esse repertório é muito conhecido pelas crianças e suas mães, o que facilita um primeiro contato. Do ponto de vista de técnicas de interação e de posição corporal, esta sequência nos ensina muitas coisas. É uma só. Vejam a posição distante do músico do elo, tocando violão em pé diante da criança na sua cama. Essa posição não permite uma maior cumplicidade entre eles. Cascadura, Não há nenhuma proposta para incluir a mãe da criança que está na cama. cascadura. E as mães com seus filhos no colo não foram convidadas para se integrarem à atuação dos músicos. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Nesta sequência, a escolha das canções infantis é muito simples e bem feita. O ambiente musical e sonoro criado é bastante pobre pela pequena diversidade de timbres e pela pobreza criativa das propostas musicais. Quanto à diversidade dos timbres, imaginem objetos de sopro como flautas de pistão, tubos harmônicos e outros objetos metálicos como sinos. Observem a posição das duas moças, uma com o bebê no colo e a outra sozinha, que poderia ter sido convidada para cantar para o bebê da outra moça. Percebam que essa situação é muito estática.
Lá vem o pato, pataqui, patacô. Vejam a grande dificuldade de se perceber a presença de uma nova pessoa no ambiente e imediatamente sinalizar a ela que é bem-vinda, abrindo espaço para sua integração. Os músicos do Elo não perceberam que uma enfermeira entrou no quarto e depois saiu. Lá vem o pato para ver o que é que há. Notem a entrada dos músicos do Elo nesse quarto com várias camas. A atitude dos músicos é correta ao se dirigirem para duas crianças diferentes. O músico que toca violão deveria deixar de lado seu instrumento para estar mais livre e próximo à criança. O violão é um tipo de escudo que dificulta a proximidade entre os músicos e as pessoas presentes. E quero dar o amor que existe em mim, mas eu amo e gosto de você assim. Nesta cena, por causa do posicionamento errado do músico do Elo, a criança na cama olhando para o pai perde a interação com o músico. Nesta situação, o músico do Elo deve propor os timbres para o pai da criança, para que ele ofereça os timbres para seu filho. Um pezinho de limão, ela vai subindo, vai, 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 vai se enrolando, vai, vai, vai. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha luz, mas era feita. Observem a atitude correta do músico do Elo, que oferece os timbres para o pai do menino acamado, propondo a ele oferecer esse timbre ao filho. Mas o pai recusa, talvez por timidez ou por incompreensão. Durante as intervenções, é importante saber que nunca existem situações fixas e previsíveis e que tudo é tributário da disponibilidade e da adaptação dos músicos do Elo. Notem a expressão contagiosa do músico do Elo e a proximidade visual que é propícia para alimentar uma resposta do paciente. Talvez o músico do Elo possa diminuir o volume da música. A enfermeira enriquece esse momento com uma boa implicação corporal, dançando. Vejam a importância da movimentação corporal. Nesta sequência, os músicos do Elo são muito livres nas propostas relacionais, nos momentos com os profissionais e nos momentos individuais e coletivos com os pacientes. Percebam o ambiente sonoro do serviço antes da intervenção e imaginem enriquecê-lo com sons delicados. Os músicos do Elo interagem delicadamente e estão bem posicionados diante da paciente.
Os músicos do elo devem observar as reações dos pacientes, que nem sempre são evidentes. Observem nessa sequência o pé batendo sobre o lençol, o contato físico. Segurar a mão ou fazer um carinho no rosto são ferramentas dos músicos do elo, mas devem ser feitos somente quando sinceramente sentidas. Não devem ser uma técnica. Na sequência, o músico é muito rápido no seu gesto de aproximação do rosto. Você olha tudo e nada. Percebam a boa distância entre o músico do elo e o paciente e a importância do olhar direto entre os dois. Por isso, é muito importante que o músico do elo esteja livre com o violão. Observem ainda que o músico do elo está mal posicionado do outro lado da poltrona. Assim, ele está ausente da relação. Trago esta rosa para te dar. Notem o profissional batucando no galão de produto da hemodiálise. A utilização espontânea de um instrumento de trabalho como objeto sonoro pelos profissionais pode ser interpretada como um sinal de êxito da intervenção. Nesta sequência, os músicos estão no mesmo espaço visual do paciente, o que permite esse lindo momento. O paciente parece estar cantando para ele mesmo, ele procura uma cumplicidade por meio de um rápido sorriso com os músicos do elo. Sabe viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver. Veja um gravador no colo da paciente. O ato de gravar os pacientes cantando é uma modalidade da ação dos músicos do elo. A boa qualidade do equipamento é importante. A gravação pode ser uma lembrança da pessoa hospitalizada que eventualmente irá falecer. Observem que a situação relacional com o profissional sentado seria completamente distinta se ele olhasse diretamente para o paciente com o boné. Com a corda do meu cavaquinho.